Caro presidente, senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu estou voltando junto com o senador Vital do Rego, representando o Senado, e mais 6 deputados federais de vários partidos, de uma missão organizada pela Câmara Americana de Comércio, sem ônus para esta casa, faço questão de salientar, mas uma agenda extremamente produtiva, porque intensa, foram menos de 2 dias de contatos não só com os setores empresariais privados que têm grandes investimentos no Brasil, e o Brasil também está presente nos Estados Unidos com grandes empresas. Uma dessas empresas operando na área de carnes tem 70 mil trabalhadores no mercado norte-americano, o que dá a medida da sua relevância, mas também Embraer, a Petrobras, Braskem estão operando nos Estados Unidos. E do mesmo modo, empresas americanas historicamente estão aqui, e parece, na visão que temos quando conversamos com empresários brasileiros, as queixas ou as ponderações são sempre as mesmas. A excessiva burocracia, o excessivo custo Brasil, a morosidade nas deliberações, as questões relacionadas à segurança jurídica, à previsibilidade, impactam muito aqui na economia brasileira, para os empreendedores brasileiros, quanto para os empreendedores nos Estados Unidos que têm interesses aqui no Brasil. Então, a nossa missão é exatamente tentar destravar um pouco essas barreiras, desatar um pouco esses nós que emperram não só o desenvolvimento aqui, como também nas relações bilaterais, que são fundamentais. No mundo hoje globalizado, você não pode pensar numa ilha isolada sem essa intercomunicação. E, evidentemente, essa inteira participação via as chamadas estradas vicinais acaba provocando, como agora, esse problema, essa tensão entre os dois países em relação à espionagem feita por uma agência de informações dos Estados Unidos que está criando um constrangimento, não aqui só nesta casa, e aí vale registrar o fato de que aqui oposição e governo não estão em campos opostos. Aqui oposição e governo, ou oposição e situação, estão no mesmo lado, que é a defesa do interesse brasileiro diante de uma invasão ou de uma invasão à privacidade, que é um direito inalienável que está nos termos da Constituição brasileira. Assim que, da mesma forma como também nos Estados Unidos, o ato número 4, a prerrogativa que tem, a defesa e o respeito à privacidade, se lá vale com, eu diria, um rigor religioso, porque o americano não permite essa invasão de privacidade, nós aqui também temos. E eu também queria dizer que, a despeito da gravidade do que essa espionagem significa, seja no campo político, de saber o que está pensando o presidente da República brasileira, ou do México, ou de outros países, ou das questões econômicas e comerciais, como saber o que a Petrobras está fazendo, a despeito da relevância, da gravidade disso, as relações econômicas não podem ser contaminadas por esta agenda político-diplomática. Porque é secular a relação que nós temos. Nenhum país, como disse o embaixador Mauro Vieira, com uma exposição muito adequada que fez aos parlamentares que lá estiveram com ele, na Embaixada Brasileira em Washington, 17 visitas presidenciais foram feitas e nenhum país da América Latina teve esta condição de protagonista como país que nós temos, sem falar em hegemonia, em liderança regional, mas pela relevância que o país tem nesta relação. Então, isso não é pouca coisa, porque outros países, igualmente importantes do ponto de vista estratégico, econômico e comercial, não tiveram, digamos, a mesma importância dada pela Casa Branca em relação a essa intensificação das relações bilaterais. Isso apenas é para exaltar a qualidade da diplomacia brasileira,
nesses aspectos e também da relevância que presidentes que sucederam de vários partidos têm dado no estreitamento das relações. Portanto, a minha preocupação é, primeiro, que nós temos que fazer o dever de casa, nós brasileiros, não pensando na importância ou no benefício de empresas estrangeiras aqui, sejam elas americanas, inglesas, alemãs, japonesas, coreanas ou de qualquer outro lado. O que nós estamos lutando aqui muito é criar um ambiente de segurança jurídica, de previsibilidade para o empreendedor nacional. Porque quando nós fazemos isso, senador Figueiró, para o empreendedor nacional, nós também estamos fazendo isso para o empreendedor estrangeiro. E nesse mundo globalizado, nessa economia que nós vivemos hoje, é necessário exatamente essa segurança jurídica e essa previsibilidade. Portanto, na medida que nós trabalharmos intensamente por isso, estaremos cumprindo com uma missão e eu queria aqui registrar a excelência desse trabalho feito pela Câmara Americana de Comércio e pelos produtivos encontros que nós tivemos nesses 12 compromissos realizados em menos de 2 dias inteiros. Como eu disse, na Embaixada dos Estados Unidos, com o embaixador Mauro Vieira, conversamos sobre como é danoso para o comércio os episódios de espionagem e a ausência de explicações mais claras sobre a repercussão no Brasil das denúncias do analista da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden. Inclusive, hoje, em deliberação na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da qual eu participo, presidida pelo nosso ativo presidente Ricardo Ferraço, falamos sobre a probabilidade do Parlamento criar um grupo especial que cuidará da análise e ratificação dos acordos comerciais bilaterais firmados com o Brasil e que ainda estão em pendências, sobretudo na Câmara Federal e, às vezes, até no próprio Poder Executivo. Mais de 10 acordos comerciais estão em situação de indefinição. Isso não é admissível no tempo que nós estamos vivendo. Isso tem um péssimo hábito, aliás, é uma rotina essa desses atrasos inexplicáveis, que até, de certo modo, prejudica a política externa brasileira, resultando em saldos pífios e insuficientes na balança comercial. Alguns especialistas em comércio internacional calculam que o saldo positivo da balança comercial brasileira não deve passar neste ano de 10 bilhões de dólares. Deve variar entre 7 bilhões e 8 bilhões de dólares. É uma péssima previsão para um país como o Brasil, que precisa melhorar a sua situação dessa balança comercial. No primeiro semestre deste ano, a balança comercial do país apresentou o pior resultado dos últimos 18 anos. É preciso destacar que a moeda brasileira foi a que mais se desvalorizou neste ano entre os países emergentes, segundo análises de especialistas em mercado de câmbio e dados da Agência de Risco, do Banco Central do Brasil e do Fundo Monetário Internacional. Enquanto as desvalorizações das moedas da Argentina e do México em relação ao dólar foram de 10,9% e 0,6%, respectivamente, a queda do real em relação à moeda norte-americana alcançou 17,6%. Na Índia, a rúpia se desvalorizou em 12,2% em relação ao dólar e o rand da África do Sul apresentou queda de 15,9%. No caso dos Estados Unidos, importante parceiro comercial do Brasil, os números comprovam a necessidade do país avançar em relação aos acordos comerciais. Aliás, vejam só, o gasto médio per capita de turista brasileiro que visita os Estados Unidos é de 5 mil dólares. A corrente de comércio entre o Brasil e os Estados Unidos supera os 70 bilhões de dólares. Em 2012, o déficit foi de 6 bilhões e as previsões para este ano são de incremento do comércio bilateral e aumento do déficit com os Estados Unidos. Claro, as questões do câmbio estão impactadas e também a redução da exportação de petróleo cru do Brasil para os Estados Unidos. Temos, segundo o diretor do Ricardo Carneiro, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com quem estivemos ouvindo informações, projetos importantes, inclusive no Rio Grande do Sul, sobre investimentos para áreas de segurança e energia integrada, firmados com vizinhos do Mercosul, Argentina e Uruguai. De acordo com o secretário adjunto de Estado norte-americano, Kevin Whitaker, as maiores empresas brasileiras que atuam nos Estados Unidos são Embraer, Braskem, Cutrale, Petrobras e a JBS.
essa empresa detém parte significativa do comércio de carnes, emprega 70 mil pessoas naquele país. De todas as aeronaves que chegam aos Estados Unidos, especialmente à cidade de Washington, a capital, no aeroporto Reagan, 30% desses voos são por aviões da Embraer. E o programa Ciências Sem Fronteiras, outro tema abordado nas diversas reuniões, especialmente com o embaixador brasileiro, mostram que atualmente 5.600 estudantes brasileiros participam do programa em diversas universidades americanas. E destes já mais de 500 estão fazendo estágios em empresas norte-americanas. O mais importante desse aspecto, senador Requião, segundo o embaixador Mauro Vieira, é que o desempenho escolar dos estudantes universitários brasileiros que estão lá, senador Rubem Figueiredo, é da melhor qualidade e envolvimento. São alunos muito aplicados, que têm merecido grandes referências por parte das instituições de ensino superior norte-americanas. Portanto, não podemos deixar que as tensões sobre o episódio da espionagem coloquem em situação de, digamos, procrastinação, letargia, demora ou contaminação a nossa política econômica e comercial na relação bilateral. Precisamos arrumar a casa para que a gente consiga ao menos e mais rapidamente, que os acordos bilaterais que já estão assinados, eles possam ser aqui sacramentados pelo Congresso Nacional com mais rapidez e mais ousadia de nossa parte. É o compromisso que temos nesse registro que faço nesta quinta-feira aqui no plenário. Muito obrigada, presidente.